Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela AltV, a TV da internet, também pelos nossos perfis nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Está tudo no ar, tudo ligadinho, tudo prontinho para você acompanhar a nossa conversa, a nossa jornada de hoje. Até a 13h a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 11 97335 0038, 11 97335 0038, meio-dia em ponto. Eu sou Mauro Friesman. Vamos então colocar em campo aqui, destacar os nossos convidados para essa edição de hoje, terça-feira, do programa Gente que Fala. Com a gente, Regina Monteiro, arquiteta, urbanista. A Regina é criadora da Lei Cidade Limpa e conselheira do Movimento Defenda São Paulo, já esteve com a gente uma vez e retorna aqui para essa conversa. Boa tarde, Regina, tudo bem? Olá, boa tarde. Ótimo estar aqui com vocês, conversar os assuntos atuais aí da nossa cidade, São Paulo. Obrigado pela presença, Regina. Também com a gente na nossa conversa de hoje, Daniel Bento, engenheiro eletricista. Foi responsável técnico pelo sistema subterrâneo da cidade de São Paulo, na época da antiga AES Eletropaulo, e é diretor executivo na Baur do Brasil. Tudo bem, Daniel? Bem-vindo, obrigado pela presença. Olá, Mauro. Bom dia, boa tarde, tá meio-dia, né? Bom dia a todos, boa tarde a todos, uma satisfação estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa cidade, sobre rede subterrânea. Muito empolgado e feliz de estar aqui. Obrigado pela presença. Doutor Marco Kojorowski, advogado, ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo e presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana. Tudo bem, doutor Kojorowski? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez aqui pela presença com a gente. Boa tarde a todos, Mauro Friesman, Pedro, Zenilda, Fausto Camunha, gente que fala, ouvintes e web espectadores e os nossos colegas de bancada. Obrigado, Mauro. Obrigado pela presença, doutor Kojorowski. Eu apresento também o Coronel Bombeiro Antônio Ferraz dos Santos. Ele é proprietário da SP Fire Consults, é pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada. Coronel Ferraz, boa tarde, como está? Bem-vindo mais uma vez. Satisfação, Mauro. Fico feliz pelo convite da Zenilda, do Fausto, e cumprimento a todos da bancada. E vamos tocar aí, comentando sobre a cidade, os acontecimentos. Muito obrigado. Vamos lá, gente, 12:01 agora. Vamos ao nosso primeiro assunto dessa edição do Gente que Fala, nesta tarde de terça-feira. Olha, o temporal que caiu no final de semana aqui na cidade de São Paulo não foi tão forte como o previsto, mas veio, né? Veio para muita gente. Mais uma vez, a chuva e a queda de árvores provocaram a falta de energia elétrica, por mais tempo em alguns lugares, por menos tempo em outras localidades. Agora, na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que iria pedir à Agência Nacional de Energia Elétrica o cancelamento do contrato da Enel pelos seguidos problemas que vêm ocorrendo aqui na cidade de São Paulo com as chuvas, né? Especialistas acham isso improvável e apontam que há precedentes. Bom, Daniel, eu começo com você a respeito desse tema, apresentando o seguinte dado. Não vamos nem falar de São Paulo, vamos falar do Brasil, depois a gente afunila a situação por aqui. O Brasil tem apenas 0,4% das redes de distribuição de energia enterradas. Por que só isso? Excelente pergunta. Existe, né? Bem, se a gente for pensar como que a rede subterrânea evoluiu no Brasil, ela começou lá 100 anos atrás, um pouco mais de 100 anos atrás, e era uma questão técnica fazer o enterramento numa zona densamente alta de carga elétrica, né? E o que acontece? Isso ocorreu, foi crescendo nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, mas isso se perdeu um pouco por falta de critérios técnicos adequados. A rede subterrânea ela tem um investimento mais alto que a rede aérea
E quando se privatizou lá em 98, houve muito corretamente a questão da modicidade tarifária, essa coisa toda. Esses dias eu fui atualizar todos os meus dados. Um dos dados que eu tenho era que era 2% da rede subterrânea. Hoje é 0,4%. Por quê? Há 10 anos atrás era 2%. A rede aérea continua expandindo, porém a rede subterrânea não expande. E não expande porque nós vivemos o ambiente regulatório para se expandir rede subterrânea é totalmente hostil. A gente tem a questão da modicidade tarifária, então, se a Enel, a Light, qualquer outra, quiser fazer enterramento de rede e a ANEEL julgar imprudente, ela pode glosar isso. Então, você tem um risco regulatório, você tem mais de quase 100% da sua rede aérea, e você tem outros problemas quando isso vai para a concessionária fazer a gestão do ativo. Então, por conta de tudo isso, a gente tem redes tão frágeis, tão mortais quanto as redes aéreas. Regina Monteiro, como é que você avalia este dado aqui apresentado, né? 0,4% das redes de distribuição de energia no Brasil, esse dado é nacional, só apenas 0,4% das redes enterradas, né? Por que isso não avança? Então, super complicado isso, né? Quando lá em 2005 a gente começou a pensar a questão da paisagem, lógico, o cabeamento aéreo é o grande vilão de São Paulo, né? Porque cada um que vem colocar, né, a sua concessionária de telecomunicação, enfim, fica tudo pendurado. Então, acho que o primeiro impasse que a gente teve é que a própria Eletropaulo, na época, ela tinha os postes e alugava aqueles postes para as telecomunicações. Então, você tem fio em cima de fibra ótica, enfim, e cada um que vem faz a sua bagunça. Então, por isso que a gente vê na cidade aqueles monte de fios todos enroladinhos, cada um de uma pessoa. Para a prefeitura, imagina vocês, a loucura que é tentar regrar. E lá em 2005, então, a gente fez um primeiro teste, acho que o Daniel acompanhou, um teste assim, fazendo uma parceria, né? Fazendo com que a publicidade, que ainda era o grande vilão, viesse patrocinar, que foi o que aconteceu ali na Oscar Freire, né? Então, foi feito um trecho. Então, ali a gente deu para mensurar como é que era, como se dava essa coisa do custo, como que se dava essa coisa de você ter o cabeamento enterrado, como que chegava nos lotes lindeiros, que também é outra encrenca, ai, como é que vai fazer? Todo mundo que tem, né, as suas entradas de luz está para cima, quem vai pagar para pôr para baixo? Então, assim, todas as encrencas a gente passou nesse primeiro instante. E aí, então, na época, o prefeito José Serra, o que ele fez? Ele falou, vamos cobrar, então, desculpa, para que a Eletropaulo pague por cada poste um aluguel. É lógico que deu a maior confusão, todo mundo, o pessoal entrou com ação e não vingou. E aí a gente conseguiu fazer uma lei que obrigava, né, o enterramento do cabeamento aéreo. E o decreto que regulamentou, então, obrigava a ser 250 km por ano. Aí que deu ruim mesmo. Aí a Eletropaulo entrou com a ação e agora a gente está vendo aí que depois de sucessivas, vai para cá, vai para lá, parece que finalizou e agora isso foi realmente suspenso. Agora, o cabeamento aéreo, Regina, ele já. Nessa situação, por que a gente está falando disso? Porque a gente teve essas tempestades recentes, as quedas das árvores sobre essas fiações, enfim, tudo vindo ao chão, e aí um monte de gente sem energia elétrica e também sem telefonia, porque foi um estrago geral. Este é um problema. Agora, mesmo que não chova, mesmo que não tenha um fenômeno climático, isso já representa um problema de paisagem aérea também, né? Porque é tudo muito feio, né? E vamos pensar que de 2005 para cá, quando essa conversa começou, né, na Prefeitura de São Paulo, quantos imóveis foram construídos, quantas novas redes foram criadas para atender esses imóveis? Ou seja, o problema só piora do ponto de vista de paisagem urbana também, não? Fica cada vez mais grave. É como eu falei, é o grande vilão. Hoje é o cabeamento aéreo. A gente conseguiu tirar
Uma coisa que a gente achou que era o pior, né, que era as grandes, né, peças publicitárias, tinha peça que tinha 100 metros quadrados, aquelas enormes em cima de prédios, a gente conseguiu tirar, fazendo com que esse investimento que era feito na paisagem voltasse, né, para o serviço público, né, que é a contrapartida hoje, quando você tem publicidade, é mobiliário urbano. Aí agora eu fiz um levantamento fotográfico quando tinha publicidade e sem a publicidade, aí evidenciou o cabeamento aéreo e todas as aquela canquilharia suspensa que a companhia, né, de eletricidade atual sempre foi assim, colocar lá aquilo que ela aluga para as telecomunicações. Então, assim, é uma coisa infinita. E o que eu também acho grave é que, já colocando a história da arborização da cidade, são as podas, né? Ou seja, um joga a culpa para o outro, mas assim, a prefeitura tem que fazer a poda, mas só que quando ela vai fazer a poda, ela tem que pedir tirar a energia do cabeamento aéreo quando está muito encostado. E aí eu falo assim, se tem uma coisa mais horrível nessa cidade, aquelas árvores todas arreganhadas assim no meio para passar aquele cabeamento aéreo, que nem todo mundo que vai lá fazer a poda capricha para que a árvore envolva o cabeamento, né? Para que ela ficasse, no mínimo, vamos dizer, escondido, né? Aquele cabeamento todo. E não acontece. Ao contrário, as árvores já nascem ali meio capenga, porque vem um e corta um pouco mais de um lado, aí vem outro, corta mais o outro, elas ficam todas tortas, e está aí o resultado, quando dá um ventinho, já cai. Aliás, não precisa dar nem ventinho, né? Só a própria poda já traz ela, fica manca e vai embora, qualquer empurrãozinho ela cai. Ô, Mauro, se você me permitir, eu gostaria de colaborar também. Pode ser? Sim, sim, bem breve para a gente passar para os demais. Uhum. Ok. Bem, a rede aérea, além de deixar muito feia a nossa cidade, é uma rede mortal. Acontece quase um acidente por dia, uma morte por dia no Brasil com a rede aérea. Além de você ter 600 minutos de interrupção, que nós temos em média, contra 12 da Alemanha, só para a gente ter ideia aí o quanto impacta na nossa produtividade. Então, feia, improdutiva e mortal. Né? Doutor Kojorovski, a sua avaliação, quero pegar esse dado já, então, que o Daniel apresentou, 600 minutos de interrupção por ano no fornecimento de energia elétrica no Brasil, contra 12 minutos de interrupção por ano no fornecimento de energia elétrica na Alemanha. É uma diferença brutal, que compromete aí a produtividade de todo mundo. A sua também? Então, Mauro, isso é uma falta de respeito, né? É uma tragédia anunciada. Na verdade, troca prefeito, troca empresa fornecedora de energia elétrica e nada resolve na cidade de São Paulo. Eu fiz um artigo recentemente e destaquei aqui a matéria do Folha de São Paulo. E o Folha de É. São Paulo fala sobre o enterramento dos fios aéreos, porque eu estou na Paulista e eu acho que pouquíssimas avenidas têm enterramento. Aqui na Paulista tem enterramento, você não vê fio exposto. Muito bem, vai trocar prefeito e vai trocar empresa e não vai funcionar. Isso tem que partir lá para a parceria público-privado, tem que ser uma coisa séria. O consumidor, o pequeno empresário, o dono de bar, de padaria, estão sofrendo e está morrendo gente, né? O doutor Daniel falou, está morrendo gente. Está na hora da população acordar. Não dá mais para esperar a próxima chuva. Todo final de ano a gente espera a chuva. Agora a gente está esperando chuva de semana a semana. Então eu acho que isso chegou no limite e nós, a população, tem que tomar providência. É troca de prefeito e troca de empresa de energia elétrica, sim. Coronel Ferraz, sua percepção sobre esse nosso primeiro tema aqui. Olha, lamentável, né? Eu ouvi os nossos dignos convidados e a gente percebe que essa discussão, como colocou o Daniel, sobre a fiação ou a parte elétrica da cidade, se discute há mais de 100 anos. Em 2005, foi implementado aqui na Oscar Freire, né,
O que a gente percebe, Mauro, é que não há um plano diretor, uma continuidade dos serviços, né? E tudo é afetada a população como um todo, um prejuízo, uma oneração infinita que não dá nem para calcular. Foi colocado aí, eu presenciei isso de várias formas, famílias, ruas, bairros ficaram aí a Seu áudio fechou, Coronel Ferraz. Por alguma razão, seu áudio fechou. Agora prejuízo sim. muito grande de circulação. Novamente, seu áudio fechou, Coronel. Foram mais de 1.300. Tem uma pessoa insistindo, mas eu estou. O senhor está no smartphone e essa é a razão, né? Vamos lá, pode seguir. Então, Mauro, é uma lástima. Então, a gente percebe que há uma falta de continuidade, os gestores públicos, os administradores públicos, a política exercida no nosso país, especificamente na cidade de São Paulo, e no Brasil como um todo, é muito ruim. Não há comprometimento, nenhum comprometimento. Num passado recente, eu coloquei aqui que a cidade de São Paulo, em 1972, fez o Código de Edificações. Olha só, o Código de Construção da cidade foi realizado em 74, após o incêndio de Andraus e Joelma, 72, 74. Então, nós somos muito primitivos e toda essa eletrificação da cidade remonta a um país de terceiro, quarto mundo. Então, não houve um processo de evolução, como aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Nos anos 50 tinha essa eletrificação externa. Sim, 50, 60, mas houve um boom, uma objetividade nessas ações que não acontece no nosso país, não acontece na nossa cidade, infelizmente. Gente, olha, 12h15, você está no programa Gente que Fala, aqui pela UTV, a TV da internet, estamos ao vivo, também pelas nossas redes sociais, os perfis do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, e vamos aqui ao nosso próximo tema aqui. Regina, olha, a expansão das redes de distribuição elétrica na cidade de São Paulo deve ser subterrânea há quase 2 décadas. Onde é que está isso? Onde é que está previsto isso? Temos uma lei, 14.023, de 2005, regulamentada por um decreto, 47.817 de 2006. Isso tudo obriga o enterramento do cabeamento aéreo instalado pelas concessionárias. Agora, a capital paulistana possui o programa de enterramento da rede aérea, que foi elaborado pela Câmara Técnica de Gestão de Redes Aéreas, determinando que as empresas devem enterrar 250 quilômetros de fiação todos os anos. Ou seja, a legislação temos, regras temos, normas temos. Isso tudo custa caro, evidentemente que as empresas vão relutar, né? Mas como exigir isso? Uma vez que temos lei, temos aí as obrigações a serem cumpridas, não é, Regina Monteiro? Então, ocorre que logo que saiu o decreto regulamentador, esse decreto, então, criava o PERA, que era um grupo intersecretarial, com todo mundo da prefeitura, ainda com pessoas do comissariado, que tem um comissariado estadual que rege, né, vamos dizer, o contrato, né, da empresa com a cidade, e não deu certo porque eles entraram com a ação, dizendo que não era para, os custos não deveriam, né, esse investimento não poderia sair da companhia elétrica, né, de fornecimento de energia, e que senão ia ter que passar para o consumidor. E foi uma briga, né? E assim, você tem uma série de investimentos que eu acho que a companhia, né, que tem a concessão tem que fazer, e essa coisa, como disse bem o Daniel, né, que eu até escrevi aqui, ela é improdutiva, mortal e horrorosa, né? Então, não tem investimento que essa empresa possa fazer para mitigar isso. E foi feito, como eu falei na Oscar Freire, uma parceria entre uma empresa de cartão de crédito, os comerciantes, né, e a prefeitura também deu uma determinada quantia. Deu certo, mas foram 2 quadras só, e o custo é infinitamente superior, óbvio, é muito, muito caro fazer. Fora essa coisa que eu disse que é bem grave, que todos os donos, né, dos imóveis diretamente ligados onde será feito o cabeamento enterrado,
eles têm que rebaixar toda a sua rede também para ir buscar lá embaixo, né, o cabeamento, e já é um custo para o consumidor também. Então, eu vejo assim, a prefeitura, o Marco Antônio, é assim, passa prefeito, pode mudar o prefeito que for. Se a companhia fornecedora, né, a concessionária, não quiser, não tem prefeito que faça. Mas o que eu vi lá em 2005, passei por todos os outros prefeitos, e se fazia, não adianta. Ou já começa subterrâneo, que é uma outra parte da lei, que ela obriga que toda obra nova da prefeitura, a rua já nasce, né, com todo o cabeamento enterrado, quando tem que tirar e pôr para baixo, mas não há meio. Não tem lei que faça o município se sobrepor, aspas, à legislação que fez a concessão. E é um absurdo isso, não vai ter. Se a concessionária não tiver afins, nós não vamos ter cabeamento enterrado. Aí tem pequenos grupos que falam assim, principalmente ruas comerciais, vamos fazer as nossas quadras. E aí vai ficar um Frankenstein, um monte de pedacinho com cabeamento enterrado, mano. E enfim, o poder público acaba não conseguindo nada com essas empresas, mas qual que é a punição? Porque se tem lei, tem que ter punição para essas situações, não? Então, o município não pode fazer nada, a não ser que alguém aí dos nossos colegas aqui que estão aqui debatendo com a gente possa dizer. O município não tem como fazer. O que está acontecendo agora, me parece, que o prefeito achou aí uma saída para fazer o cancelamento dessa concessão que foi feita, que, no meu entendimento, a primeira coisa que tinha que ter no edital da concessão é que a empresa que pegasse, né, a concessão da cidade de São Paulo, ela tinha que fazer também a parte da arborização, porque é ridículo. Caiu a árvore num determinado lugar, derruba poste, derruba fiação, aí a prefeitura não pode fazer nada porque tem que vir a companhia da energia desligar. Aí ela desliga e tem que esperar outro tempo para a prefeitura vir e tirar. Então, nunca vai dar certo isso. Ainda mais nessa devastação que aconteceu esses últimos dias, nem a prefeitura tem equipe, e a gente viu lá em Enel, lá, a gente viu aí nas mídias os caminhõezinhos parados, porque um esperava o outro, esse esperava um. Pelo amor de Deus, ninguém quer resolver, não. Daniel, para falar de investimentos, né? O que o munícipe acaba se perguntando, nossa, mas que investimento é esse que as empresas, no caso a Enel, não quer fazer, que é maior que uma morte, porque um cabo caiu em cima de alguém, eletrocutou aquela pessoa, caiu em cima de um carro e uma perda material de um carro, que incendiou uma casa, por exemplo. Que investimento é esse que é maior do que uma tragédia de uma morte? Uma morte é uma tragédia, Daniel. Não bem, mas deixa eu queria voltar no que a Regina, eu estava assim lá na Oscar Freire, tá? Na Oscar Freire, Rebouças, Cidade Jardim, José Matoso, foi uma época muito legal que a gente conseguiu expandir bastante a rede, eu estava bem envolvido com aquilo. Você estava na Eletropaulo, né? Exatamente. Então, a gente precisa de mais Daniel, descobri. A gente precisa de Daniel, Nenel. Eu vesti o boné da... Mas tem aí um problema, que é um problema regulatório, né? A concessão ocorreu em 98, depois foi passado a AES e outros grupos, mas a concessão é de 98. E quando você fala de concessão, não está previsto isso de uma forma clara. Eu queria encaminhar esse problema, e eu defendo isso. Esse problema é o poder concedente, é o poder regulatório, é a ANEEL, é o Ministério de Minas e Energia. A Enel aqui em São Paulo, ela não vai, ela pode até fazer o enterramento, ela vai lá, faz o enterramento em alguma rua. Aí ela faz lá na Lorena, que é uma rua também muito chique, do lado da Oscar Freire. Ela resolveu fazer ali. A Anel pode perguntar para ela, mas por que você fez aí e não fez na Brasilândia? Sendo que a tarifa é igual para todo mundo. Aí ela vai falar que é um investimento imprudente e grosar. Então, a Enel e todas as outras concessionárias têm um risco regulatório e qualquer uma, como a Regina muito bem falou, não importa o prefeito, porque a gente está numa concessão. A rua é do prefeito, da prefeitura, mas a concessão é federal. Mas quem manda na concessão federal é o governo federal. Então, o governo federal precisa criar um ambiente para isso, regras claras,
Quando a gente fala, Regina, que foi muito caro, e foi caro, porque o modelo de enterramento de rede é um modelo bem engessado, a Eletropaulo tem um, a Light tem outro. Agora você imagina se a gente fizesse um modelo estabelecido pela ABNT, com especificação. Desculpa, não, então, aí, com uma padronização, a gente já conseguiria cair esse preço e muito, se a gente tivesse uma vontade realmente de falar, vamos fazer isso no Brasil. Se a gente fosse fazer isso no Brasil, você poderia desonerar o preço de tudo que é envolvido com redes subterrâneas. E a ANEEL estabelecer um plano decenal, a gente usa isso lá no Ministério de Minas e Energia, a gente, né? O Ministério solta isso, que é um plano para ver o quanto o Brasil vai crescer de geração. Poderia ser um plano de enterramento. 250 quilômetros da lei é uma loucura. Na época, a gente não chegou a 20 quilômetros e a gente parou a cidade. A Rebouças ali, eu tive muitas vezes que quase tomar pedrada na rua, porque a gente estava com o caminhão parado, porque vira um inferno a nossa cidade é muito densa, e quando você faz isso de uma forma desse jeito, então, na época a gente leu a lei e falou, meu Deus, como? Tem que fechar a cidade e fazer um canteiro de obra. Ou seja, eu entendo que rede subterrânea, a gente não vai conseguir resolver o nosso problema hoje. Qualquer coisa que for feita hoje vai sair caro e mal feito. Na minha opinião, a gente precisa ter um plano para daqui 10, 15, 20, 30 anos a gente consiga ter uma robustez nessa rede. Se fizer de maneira diferente, e voltando aí, a ANEEL, para mim, é o maior, e o Ministério de Minas e Energia é o que determina, porque a gente tem essa lei em São Paulo, mas tem um monte de outras leis de outras cidades que não sai nada, porque tudo para no imbróglio político. Talvez o doutor Marco pode ajudar a gente a entender um pouco mais, mas ele fecha desse jeito. Você fica ali e nada acontece, principalmente porque vai direto para a conta do consumidor. Doutor Kožorovský, vamos então pelo viés do direito e que vai parar no imbróglio político. O que o poder público consegue fazer para modificar esse estado de coisas? Bom, a lei existe, né? Agora, hoje, o Ministério Público ele pode intimar a Enel e fazer um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, e deixar ali alinhado quais são os procedimentos. Eu concordo com o Daniel, concordo com a professora Regina, só que nós estamos falando de 2, 3 décadas e não dá para esperar. Nós precisamos de algumas atitudes imediatas, nós precisamos de algumas posturas imediatas da empresa fornecedora de energia elétrica. A Agência Nacional de Energia, ela que comanda, ela que faz os editais. Eu acho que tem que ser acrescentado isso para o futuro, inclusive essa nova companhia ou a própria Enel, ela tem que ser encaixada às obrigações, lógico, as obrigações que tem a capacidade de fazer. Não adianta você colocar 250 quilômetros se você não tem essa capacidade e se a condição não dá a isso. Mas eu acho que está na hora do Ministério Público se envolver com essa situação e chamar para a mesa a Enel e sim fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que ela cumpra, pelo menos, as medidas imediatas. Eu acho que essa é a questão. E sim, coloca-se multa. É importante colocar multa para o cumprimento dessas medidas. Olha, 12h28 agora, o programa Gente que Fala segue por aqui. Estamos ao vivo pela Altvia, a TV da internet, e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Pessoal, a gente vai dar uma parada breve agora para o nosso intervalo. Mensagem do apoiador do programa Gente que Fala. Na volta, o Coronel Ferraz vai falar sobre como é que funciona esse trabalho do Corpo de Bombeiros, aí no recebimento dos chamados, quando ocorrem as quedas das árvores, enfim. A gente vai aprender como é que isso funciona. Já já a gente está de volta. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 29, o programa Gente que Fala no ar, edição de terça-feira. A gente está ao vivo aqui pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, está tudo no ar para você acompanhar essa nossa conversa de hoje. Vamos falar sobre o seguinte agora, o Corpo de Bombeiros de São Paulo registrou somente no feriado do dia 15 agora, quando a capital foi atingida por rajadas de vento de 55 km por hora, 131 chamados para quedas de árvores, além de 11 chamados para enchentes e alagamentos e 8 para desabamentos. Com os temporais cada vez mais constantes, mais intensos, há uma grande preocupação dos bombeiros nessa orientação à população sobre como agir em casos de vento e também de chuva forte. Coronel Ferraz, vamos entender primeiro como é que funciona essa questão das árvores, porque muitas caem porque estão podres, por falta de cuidado mesmo, porque a zeladoria não funcionou, enfim, uma série de razões e que comprometeram o estado dessa árvore, a vida dessa árvore. Outras, pela própria natureza do fenômeno climático, a força, a intensidade, enfim, né? Mas qual é a chance de uma árvore boa cair numa situação como essa e comprometer toda a parte da fiação da cidade de São Paulo? Bom, Mauro, é importante colocar que o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo é um dos serviços da Polícia Militar, né, do Estado de São Paulo, e ele age por trabalho de prevenção e por reação, ou seja, por chamado também. Ele faz um trabalho de prevenção, de orientação nas escolas, na população, com relação à conduta de comportamento, em todas as ações preventivas com relação à vida. Especificamente com relação à árvore, quando ele é solicitado pelo telefone 193, especificamente árvore, ele pode intervir em duas situações. Quando a árvore compromete a vida ou o patrimônio. E, geralmente, ele vai verificar se isso atende a essas duas prerrogativas. Se não atende, ele orienta o solicitante para outras medidas administrativas e funcionais, como efetivamente acontece. Por exemplo, uma poda. Uma poda está diretamente ligada à subprefeitura da cidade de São Paulo. Você tem todo um processo que deve ser regrado e efetivado para fazer essa intervenção. Nós vivemos situações que se repetem anualmente, pelo menos 2, 3 vezes ao ano, esses fatos que aconteceram no dia 15. Não especificamente como foi dia 15, que foi realmente bastante atípico, onde famílias, como já coloquei, ficaram 5, 7 dias por conta de um serviço mal feito, uma gestão muito ruim, que afeta o cidadão e afeta todos os outros serviços envolvidos, né? Eu queria comentar um pouco, inclusive, sobre o anterior, que foi colocado. De 2005 para cá, nós estamos falando, quando foi criada essa legislação, nós estamos falando em 15 anos. Tudo mudou. No passado recente, era atribuído os custos à prefeitura, ao Estado e à União. Hoje existem fundos de investimento, leilões, e parece que esse modelo da energia, como tantos outros, não é o modelo ideal. Então, o cidadão fica refém. Eu me coloco como cidadão. Por 2 quadras, eu não fiquei 7 dias sem energia. Isso é um prejuízo para a população de produtividade, de receita, inimaginável. Claro que existem cálculos não efetivos, mas muito aproximados. Padarias que tiveram prejuízos, comércio, indústria, residências, prédios. Então, o Corpo de Bombeiros, ele age dessa forma como eu coloquei. E aí ele tem um problema de mobilidade. A cidade ficou impraticável no dia e nos dias após, com relação a deslocamento. Eu mesmo, naquele mesmo dia, tive dificuldade de chegar até a minha casa, como tantos outros brasileiros e paulistanos, por fios caídos sobre as ruas, impedindo a circulação, quer seja física por veículo ou mesmo andando. Então, houve um prejuízo. E o bombeiro age dessa forma. E essa demanda
de solicitações que efetivamente aconteceram nesses dias e acontece em qualquer vendaval que acontece na cidade, os faróis param, a circulação fica prejudicada, né? Tudo, a mobilidade gera um transtorno muito grande. O bombeiro da mesma forma, porque os seus integrantes são mobilizados através de veículo, né? E o veículo não consegue chegar, quer seja por inundação ou por queda de árvores, em determinados lugares. O sofrimento, e outra também, para intervenção numa árvore que caiu sobre fio, a necessidade de desligar essa energia pela concessionária. E a concessionária, nós sabemos, o público que assiste você, sabe que demitiu muita gente, não contrata terceirizados incompetentes e sem qualificação adequada, causando inclusive as podas de forma irregular, como colocou a nossa arquiteta. Então, vários serviços geram uma demanda muito grande, com prejuízo de atender com mais eficiência o cidadão, a exemplo do bombeiro, em virtude de todo esse caos que acontece por não honrar contratos, o Estado ou mesmo a União não fazer contratos sérios e decentes, sem deixar situações aí. Nós sabemos, o Ministério Público demorou para entrar junto à Enel e cobrando dela providências. Para isso é o Ministério Público, em algumas situações, porque afetou o cidadão de uma forma incisiva. E nós, comentando o que o nosso companheiro aí, o Daniel, fez, ou mesmo, eu não me lembro agora, com relação ao que vale uma vida não tem preço. Um caminhão de bombeiro pode valer $1 milhão, e se ele ajudou a salvar uma pessoa, ele está mais do que pago. Então, nós temos que acabar com essa imoralidade, indecência e irresponsabilidade junto à população, de não termos serviços sérios, fiscalização e cumprimento das normas devidas. Nós aí assistimos o tempo inteiro a situações que acontecem não cumprimento de contratos. Nós vimos isso no trânsito, no transporte, no Pacaembu, em tantos outros órgãos. O bombeiro procura fazer o seu trabalho, a exemplo de outros serviços de segurança, com muita seriedade. E ele está dependente, vive essa linha de fechamento de outros serviços que não funcionam com a qualidade devida. E o grande prejudicado é a população. Regina, além dessa problemática da poda irregular, vem um faz de um jeito, vem outra faz de outro, e aí a árvore fica defeituosa, digamos assim, e aí ela acaba perdendo a sua estabilidade, ou seja, compromete a vida dela, a presença dela ali naquele ponto. Além disso, existem muitas árvores em São Paulo que não são adequadas para a cidade de São Paulo, foram escolhidas de forma errada e hoje trazem problemas na hora da tempestade? Tem sim. No começo, né, do século retrasado, quando as vias da cidade começaram a ser implantadas, o pessoal plantava as árvores exóticas ou aquelas que eram as que chamavam mais atenção, vamos dizer assim. Então, a gente tem aquelas árvores que são lindas, as espatódias, que tem uma flor laranja linda, que quando cai nela, escorrega e mata quando a gente anda na calçada. E fora isso, são as raízes, né? Quando tem vários tipos que ela não só sai para fora e estoura a calçada, como ela invade subterraneamente a casa das pessoas, o leito, né? Embaixo do leito carroçável, né? Destruindo, às vezes, a canalização subterrânea. Então, assim, eu estava lembrando que um dia também o pessoal da Enel estava falando, não é eficiente também enterrar a fiação, porque vai ter rua que tem árvore dos dois lados. Onde a gente vai colocar isso? A 10 metros de profundidade? Então, tem uma série de problemas nesse sentido, e com relação à vegetação, realmente foram colocadas árvores que a gente chama de exótica, que não faz parte, né, da nossa Mata Atlântica, nem da nossa região, que elas realmente só trazem prejuízo.
Mas agora, elas que têm 40, 50 anos, não dá mais para sair cortando, inclusive que são mapeadas e é crime ambiental. Então, tinha que ter realmente um manejo, né, dessa vegetação, tinha que ter um programa de manejo, que infelizmente a prefeitura da cidade não tem, não é só São Paulo, não. Você vê isso no Brasil inteiro, cada um vem e planta a árvore que quer na frente da sua casa, sem uma proposta, um planejamento, um plano diretor arbóreo das cidades. Tem muito munícipe também podando árvores sem poder, porque isso aí é uma atribuição da prefeitura, e fazendo ali na surdina, se aparecer alguém, avisa que a gente para, essas coisas acontecem também, né? Tem até coisa pior, é crime ambiental você por qualquer faixa, qualquer coisa na vegetação. Aí tem assim, fazemos poda na própria árvore. Então, em bairros residenciais, a gente vê muito as plaquinhas dos próprios jardineiros que por si só falam que faz poda de árvore, pregando assim, que é também crime ambiental. Quando tem uma associação organizada, né, a própria associação denuncia, a prefeitura vai lá, tenta, né, tirar as peças e ficar em cima, mas é complicado, porque depende da gente que mora na cidade, né? A gente não tem que fazer. Tudo bem que a agilidade do município nem sempre atende. Quantas e quantas reportagens a gente viu falando, já estou há 1 ano pedindo para tirar a árvore. É que também está cheio de golpinhos, viu, Mauro? Pessoal, o pessoal quer tirar a árvore para fazer o quê? Rebaixar a guia para parar carro. Então, às vezes, no cadastro da prefeitura, tem lá uma garagem e a prefeitura nem vai. Então, a gente não pode mais viver de golpinho, tanto da sociedade quanto das concessionárias e da própria prefeitura, que ela tem que ver o que está acontecendo, ela tem que ter sistemas mais ágeis de verificação do que está acontecendo com a vegetação da cidade. E hoje tem serviços do Google, né, que fazem esse mapeamento ali das ruas, enfim, essas fotografias, essas fotos, imagens feitas pelo Google dariam uma boa forma de controle, de observação do espaço, né? Fora isso, São Paulo, as pessoas pensam que ela é árida, mas é muito louco como ela tem muito mais vegetação do que o pessoal imagina. E acho que foi logo em 2008, se eu não me engano, o subprefeito da Sé, na época, ele contratou IPT para fazer o estado fitossanitário de toda a vegetação, se eu não me engano, do Pacaembu, e colocou chips nela. Então, infelizmente parou, né? Vem um prefeito, vem outro, um põe, outro tira, e esse serviço não continuou. Mas seria perfeito, já pensou? Tecnologia a gente tem, né? Você tem técnicos ótimos no Brasil inteiro de você ver o estado fitossanitário da vegetação, coloca lá um chip com toda a informação daquela espécie, e você podia ver isso de qualquer lugar do mundo, o que está acontecendo. Se ela está promovendo lá o tanto de clorofila que tem que fazer, tem técnicas para tudo. Só com a seiva que está acontecendo no caule já dá para saber se ela está com algum problema. Que nem a gente. Tira sangue, vê se tem alguma infecção. 18 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala no ar, ao vivo pela UTV, a TV da internet, também em redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. E vamos aqui para o nosso próximo tema com o Dr. Marco Kojorowski. Dr. Marco, as pessoas que tiveram prejuízo com a falta de luz em São Paulo podem ser indenizadas. Claro, desde que provem que a causa foi a queda da energia, né? O consumidor tem direito à restituição integral das perdas ocorridas em razão de falhas na prestação de serviços por parte dos fornecedores. Só que tem valores que são difíceis de serem calculados. A Associação Comercial de São Paulo, por exemplo, diz que o comércio deixou de arrecadar 126 milhões de reais por não poder trabalhar, sem falar nas perdas dos produtos e também dos equipamentos. Essa coisa de você levantar números realmente é muito difícil. É o tal do lucro cessante, né? É o quanto você deixou de ganhar em razão de um determinado tipo de problema. Como brigar por isso, doutor Kojorowski? Bom, eu entendo que tem as ações coletivas, elas são importantes, mas a ação individual também é muito importante. Se o consumidor não tem dinheiro ou
aquele lojista, aquele dono de botequim que não tem condições, tem a Defensoria Pública. Ele pode entrar pela Defensoria Pública e vai ter seu direito assegurado, sem a necessidade de antecipar os honorários na contratação do advogado, ou aquele advogado que assiste aquela pessoa. O que é importante é que todos os consumidores que tenham prejuízos que comecem a fazer suas provas, né? O lucro cessante, claro, deixou de abrir o comércio, deixou de trabalhar no home office, agora tem muita gente trabalhando no home office e tem que buscar algum lugar para poder desenvolver suas atividades. Enfim, todos têm que provar. E como que vamos provar? Primeiro, eu acho que nós temos que fazer um relatório, mandar um e-mail, deixar um relatório pronto. É importante, por exemplo, o relatório do condomínio. Então, eu trabalho dentro da minha casa, eu vou lá buscar um relatório do condomínio, o livro de ocorrência do condomínio, testemunha, o vizinho da frente, o vizinho do lado, pode pegar lá uma declaração. Então, é muito importante que o consumidor ele tome as suas atitudes e até está respaldado pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu destaco lá o artigo 14 da Lei do Consumidor, que no artigo 14 prevê os direitos assegurados e protegidos do consumidor, especialmente o fornecedor, que é a empresa de fornecimento de energia elétrica. Independente da existência de culpa, ela deve reparar os danos causados ao consumidor. Consumidor, pessoa física, e consumidor, pessoa jurídica, sim, né? Eles também têm o mesmo direito, claro, aí tem uma outra particularidade, mas são questões processuais. Mas eu acho que está na hora, sim, da gente pleitear junto à empresa de fornecimento de energia elétrica todos os prejuízos decorrentes exatamente dessa tragédia anunciada, porque é uma tragédia anunciada. Esse é um posicionamento meu, né? Doutor Kojorovski, não é tudo muito difícil a ponto de desencorajar o consumidor, porque são muitas etapas, a reunião das provas, como você falou, você conseguir provar, sei lá, que um aparelho queimou, um refrigerador, uma TV, em razão daquele evento, e aí, claro, a empresa vai querer se defender, não, mas foi um fenômeno climático, inesperado, enfim, tudo isso vai cansando, né? Isso não desencoraja? Desencoraja e muito, e muito. Só que, por exemplo, a minha sogra queimou a geladeira. Nós entramos com uma ação há 2 anos atrás no juizado especial, que é o juizado que deveria ser mais célere, alguns juizados são, né? Mas recebeu a indenização de uma geladeira. Então, é desencorajador? Mas temos que tomar as medidas cabíveis, senão nós não vamos receber. Então, é importante que o consumidor ele entre com uma ação objetiva no juizado especial, né, que atinge hoje 40 salários mínimos, nós estamos falando de um prejuízo de 40 e poucos mil reais. Então, você pode ir pelo juizado próximo da sua residência, próximo do seu estabelecimento, e aí, então, formalizar uma reclamação contra a empresa fornecedora de energia elétrica. Isso demora, isso é um pouco burocrático, mas é esse o caminho que deve ser feito. Eu aconselho mandar um e-mail. É óbvio que aqui no Brasil a gente não vê uma empresa devolvendo ou pagando uma indenização. Eles esperam realmente entrar com ação. Mas o e-mail ele é importante, eu acho necessário até para que você marque os seus prejuízos, né? Então, é uma recomendação, mas tem sim que entrar com ação, ainda que seja na pequenas causas ou no rito comum, mas é necessário sim, Mauro, infelizmente. É comum as próprias empresas brigarem na hora que o consumidor vai cobrar alguma coisa. Por exemplo, você vai cobrar da empresa de telefonia que você ficou sem sinal de internet. Ela vai acusar a de energia porque o cabo caiu em cima da fibra e não sei o quê. E aí fica aquele jogo de empurra e quem dança é o consumidor. É comum isso. É interessante essa pergunta. Estávamos discutindo agora eu e a doutora Juliana e falamos exatamente isso. Aciona as duas. Aciona a empresa de energia elétrica
e aciona a empresa que fornece internet. E elas, pode ser até no juizado, e elas que se virem, elas decidam. As defesas são esdrúxulas. É lamentável alguns escritórios de advocacia o nível de defesa que fazem de companhias de energia elétrica. Mas existem escritórios sérios que vêm até para acordo. Mas se tem problema com a internet, tem problema, não se sabe, com a energia, ou uma ou outra, ou as duas, então aciona e coloca as duas no polo passivo, porque uma delas o juiz vai condenar e fazer indenizar o consumidor. Pessoal, 12h48 agora, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Então eu vou começar aqui com o Daniel. Quem pergunta para ele é o Rodrigo Monteiro, ele está no Facebook. Rodrigo, obrigado aqui pela participação. Daniel, existe alguma terceira via para os cabos elétricos nas ruas, além do que vemos nos postes ou os subterrâneos? Não entendi muito bem a pergunta aqui do Rodrigo, vou refazer. Existe alguma terceira via para os cabos elétricos nas ruas, além do que vemos nos postes ou os subterrâneos? Bem, eu também não sei se eu entendi direito, Rodrigo, mas vamos lá. Quais são as soluções que você pode dar, né? Você tem essa rede aérea aberta, 100% não isolada, que é a grande maioria, aí você tem uma outra rede que a gente chama ela de rede protegida, ela passa muito, Regina, por dentro das árvores, é aquele triângulozinho, mas ela não é isolada. Se você encostar nela, você vai tomar um choque. E você tem uma rede aérea isolada, ou seja, você pode encostar nessa rede que você não vai sofrer nada com ela, porque o cabo é isolado, os acessórios são isolados. Então, essas são as. E aí você vai para a rede subterrânea. Aí você pode ter uma rede subterrânea muito cara, com uma confiabilidade altíssima, que é aqui onde o doutor Marco está, na Avenida Paulista. Ali você tem um sistema reticulado, é o mesmo sistema que tem em Nova York, só para vocês terem ideia do que a gente está falando, não falta energia, porque é um conceito e um arranjo elétrico muito sofisticado. Apesar de ser bem antigo, é muito sofisticado, mas é muito caro. E aí você tem outros sistemas subterrâneos mais barato e menos sofisticado. É isso que eu defendo bastante. Não vamos um remédio para matar toda a nossa necessidade. Eu acho que a conversa tem que ser ampla. Aonde a gente tem mais necessidade, por exemplo, aonde se morre mais gente hoje em toque na rede aérea? São perto das comunidades, aonde você tem criança e pedreiro. Ali, uma rede aérea isolada ia resolver bastante o problema. Não precisava ser necessariamente subterrânea. A partir da sua resposta, Daniel, aí eu passei a entender melhor a pergunta aqui do Rodrigo. Como temos a rede aérea e temos o subterrâneo, se tem uma terceira possibilidade além dessas duas, agora que ficou claro a partir da sua resposta. Muito bem. Então, essas são as possibilidades. Ainda a ciência não inventou outra, mas quem sabe, né? A gente... Regina Monteiro, a Cláudia Beltrame está no YouTube. Os atuais painéis luminosos que passam vídeos publicitários e normalmente estão instalados em quintais de comércios respeitam a Lei Cidade Limpa? É um outro escopo aqui, ela foi para a Lei Cidade Limpa agora. Vamos falar desse assunto. Pode denunciar, está irregular. Os únicos painéis publicitários que podem ser feitos é aquele que está no abrigo de passageiro de ônibus e nos relógios públicos. Então, assim, às vezes você vê interno as edificações, aí pode, né? Quando estiver lá dentro, cada um tem um determinado tamanho, aí é menos pior, vamos dizer assim. Agora, nos quintais está totalmente irregular. Também tem uma outra possibilidade, é quando tem construção de prédio. Eles poderiam pôr uma peça, mas sem ficar passando coisas. Deveria ter lá só a foto do prédio, dizendo quantos metros quadrados tem e tal. Mas, se não, pode mandar denúncia que a gente manda a prefeitura tomar as providências necessárias.
Já que a Cláudia entrou, né, no aspecto da Lei Cidade Limpa, eu vou te perguntar como é que está a Lei Cidade Limpa, porque ela veio em 2005 para limpar a paisagem aérea, regulou essa questão da publicidade exterior, as fachadas, que eram um absurdo o que acontecia, enfim, mas tem muita fachada errada por aí. Como é que é essa fiscalização, o valor da multa? Então, ela não mudou nada. Às vezes a pessoa vê que está lá, está meio estranho, pode ter certeza que está irregular. A lei não modificou. O que teve foi que, na pandemia, a prefeitura deu uma certa relaxada, porque as pessoas precisavam dizer o que elas estavam fazendo ali. Então, dizer que Sim. entregava em casa, que, enfim, eles tinham outras coisas e a gente fez um paliativo para que tudo acontecesse de uma forma a atender e não ficar totalmente parado tudo. Só que de lá para cá é tão engraçado, tem 17 anos a lei, é uma lei que ainda está em pé, né? Mas precisava ser feito realmente uma revisada de uma forma geral, que a gente chama Cidade Limpa 2, ou Plano Diretor da Paisagem, onde teria que fazer essa revisão, inclusive dessas novas tecnologias, que pode parecer ridículo, mas em 2006, quando a lei realmente entrou em Não ação, existia. a gente não tinha LED, a gente tinha TV a Postos de plasma. gasolina com os valores enormes, né? Nos Isso, postos. então mudou muita coisa, exatamente. Os próprios postos, que tem uma lei federal que pede para que se coloque o preço da gasolina de forma ostensiva, aí eles pediram se podia ser feito com LED, ok. Não pode pôr publicidade, mas o preço é obrigatório pôr bem grandão para que o consumidor saiba onde parar por sua gasolina. Sim. A pergunta aqui para o Dr. Kojorowski, Juliana Rocha quer saber: é uma atitude legal proibir a entrada em eventos com garrafas de água? E Ô, agora, Juliana, obrigado pela pergunta. É essa foi polêmica, boa. né? Eu entendo que tem que reformular esse regramento, até por conta do que houve no show do Rio de Janeiro, mas eu entendo que nós temos que ter acesso livre à água, né? É um bem natural e que tem que todos ter acesso, né? Agora, essa questão realmente vai demandar uma discussão, eu acho que estaduais, né? Especialmente para shows e eventos grandes como o futebol, e que realmente nós temos que nos preocupar com o que aconteceu. Perdemos uma vida, uma moça, uma vida que perdemos por inconsequências e por falta de legislação. Obrigado pela pergunta. É duro, né, doutor Kojorowski, você não poder entrar num determinado evento com a sua água e ter que comprar lá dentro a 10, 15, 20 reais um copo, uma garrafa, que seja um Eu acho absurdo, né? absurdo, é um absurdo, Mauro. Isso daí é um absurdo, né? Só que nós temos que ter regra, porque é isso que eles fazem, eles impõem, colocam lá os seguranças de 2 metros de altura e você acaba tendo que pagar R$ 25 uma água. É. Coronel Ferraz, Bruna Lopes está com a gente na UTV e ela te pergunta: o vai e volta da energia elétrica pode gerar curto-circuito em aparelhos a ponto de causar incêndios? Boa pergunta, a gente sempre tem esse medo quando começa o pisca-pisca, né? Com certeza, Bruna. E o telespectador que nos assiste, quando a energia ela é recomposta, ou seja, ela retorna, ela pode voltar com a amperagem diferente da que é regular. E aí há os curtos-circuitos e princípios de incêndio. Daí as normas e condutas de armazenamento, de disciplina dos produtos, né? Que o Corpo de Bombeiros fica sempre atento com relação a isso. Mas, com certeza, isso efetivamente acontece. Eu queria fazer só uma abordagem, porque eu trabalhei durante um ano em eventos num batalhão de policiamento, especificamente no Anhembi. É. Com relação a shows e entrada de produtos, o jovem e os usuários, eles já chegam com muita bebida e eles criam subterfúgio de toda forma. Eu não quero aqui criar uma polêmica com relação à água aí, né? Mas essa água pode estar contaminada, inclusive, com aguardente, porque se parece muito, né?
Então, eu acho que o fiscalizador ele foi mal orientado, né? Eu acho que a água, é claro que é permitida, mas, por exemplo, poderia ser autorizado uma garrafa lacrada, ok? Uma garrafa Foi lacrada de água permitido no pode dia entrar. seguinte, né? Oi? Foi permitido no dia seguinte entrar com a garrafa lacrada. Exatamente, Sim. exatamente, Regina. O fiscalizador é uma pessoa orientada, mas ele tem limite de conhecimento, de observância. Então, esse ponto aí é muito, muito importante. E nós sabemos aí, você sabe disso aqui no ANB, no passado recente, shows de 20, 30 mil pessoas, né? E aí o jovem, o usuário, ele já chega malhado, ele já chega com serpentina de bebida, como as alcoólicos. Daí, essa norma ela foi colocada, mas ela não foi bem administrada, fiscalizada. Então, na minha visão, a garrafa de água tem que entrar, porque a população precisa estar hidratada. Eu diria Claro. até que o planejamento tinha que ter bebedouros gratuitos lá, porque é uma situação, o organizador deve ser exigido com relação a isso, né? Então, mas esse controle com relação a isso. Então, é apenas uma observância de uma pessoa ligada à área de segurança pública. Muito bom. Tá colocada aí a colaboração. É para isso que estamos aqui, não é, Coronel Ferraz? O programa Gente que Fala tem essa função, né, de trazer o problema, de apontamento de soluções por cada um de vocês, e aí a colaboração com o poder público para a tomada de decisões. Essa é a ideia. Muito obrigado aqui pela palavra e pela explicação, né? Eu até criticando aqui, a entrada de água é proibida, enfim, mas tem esses subterfúgios que o senhor apontou aí, que muitas vezes são aplicados. Com certeza, Maura, a situação não é fácil, porque essas contratações são pessoas, são 100, 200 no evento, que são quase que subempregos. E, às vezes, esses fiscalizadores, eles não exercem o papel devido, né? E, às vezes, agem com truculência, mas por falta de orientação. Então, claro que o poder público deve estar atento com relação a todas essas ações. Muito obrigado. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento a todos vocês, participantes de hoje. Regina Monteiro, arquiteta e urbanista, criadora da Lei Cidade Limpa, conselheira do Movimento Defenda São Paulo. Daniel Bento, engenheiro eletricista, foi responsável técnico pelo sistema subterrâneo da cidade de São Paulo, pela antiga AES Eletropaulo. É atual diretor executivo na ABAUR do Brasil. Dr. Marco Kojorowski, advogado, ele integra o Conselho Superior de Direito da FEComércio São Paulo, é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Santana, e o coronel bombeiro Antônio Ferraz dos Santos, proprietário da SP Fire Consult. Ele é pesquisador, consultor e palestrante em segurança contra incêndio e segurança pública e privada. Mais uma vez, o agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala por aqui sempre é uma realização da ABECOM. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí, hein, do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã ao vivo, a partir do meio-dia, pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. Boa tarde a todos. Tchau, até amanhã.